Milionário visita a namorada de infância e fica chocado ao descobrir que ela ainda é virgem, e ainda mais chocado ao perceber que ela esperava por ele. O calor de dezembro batia forte no asfalto da estrada que levava a São Bento do Campo, e Rafael Mendes sentia o ar-condicionado do seu BMW lutando contra o mormaço mineiro. Fazia 12 anos desde a última vez que havia pisado naquela cidadezinha de 15.000 habitantes, perdida entre as montanhas da Zona da Mata. O convite do casamento do primo Marcelo estava amarrotado no porta-luvas há 3 semanas, e só agora, numa decisão de última hora, ele havia decidido aparecer. As casas simples e as ruas de paralelepípedo desfilavam pela janela como fantasmas de uma vida que ele havia deixado para trás. Rafael ajustou o retrovisor e viu o próprio reflexo: cabelo bem cortado, barba feita, camisa social italiana que custava mais do que o salário mensal da maioria dos moradores dali. Aos 35 anos, ele havia se tornado exatamente o que sonhara quando era moleque: rico, independente e dono do próprio destino. Mas por que diabos estava nervoso? A resposta veio quando avistou a Casa dos Santos, uma construção simples de 2 andares pintada de amarelo, com uma pequena varanda onde sempre havia vasos de samambaia. Mesmo sem querer, seus olhos procuraram por ela. Marina. A menina que havia sido sua companhia constante durante toda a infância, que o ajudava com as lições de matemática debaixo da mangueira do quintal, que chorou no dia em que ele partiu para estudar em Belo Horizonte. Deixa de bobagem, Rafael, murmurou para si mesmo, pisando fundo no acelerador. Você não é mais aquele moleque. A igreja matriz estava enfeitada com flores brancas e fitas douradas. Rafael estacionou entre as picapes e os carros populares, sentindo-se um peixe fora d'água com seu sedã importado. O sino badalava alegremente e os convidados se aglomeravam na escadaria, todos vestidos com suas melhores roupas de domingo. Rafael Mendes, não acredito. A voz estridente da tia Lourdes o fez suspirar. Em segundos, estava cercado por parentes que não via há anos, todos querendo saber da sua vida em São Paulo, dos negócios, se estava casado, se tinha filhos. Meu filho, você está um homem, dizia tio Joaquim batendo-lhe nas costas. Soube que virou fazendeiro rico, é verdade? Agronegócio, tio. Exportação, principalmente, respondeu Rafael, tentando ser educado, enquanto seus olhos vasculhavam a multidão. Foi quando a viu. Marina estava parada próxima ao altar, ajeitando o véu da noiva com um sorriso terno no rosto. O cabelo castanho, antes sempre preso em 2 tranças, agora caía em ondas suaves pelos ombros. Ela usava um vestido azul marinho simples, mas que realçava sua silhueta delicada. Aos 32 anos, Marina havia se tornado uma mulher bonita, com aquela beleza serena e natural que as mulheres do interior às vezes possuem. Ela olhou em sua direção e parou. Por um momento o tempo pareceu suspenso. O sorriso que se abriu em seu rosto foi o mesmo de quando eram crianças, genuíno e caloroso. Rafael? Ela se aproximou e ele sentiu o perfume suave, talvez de lavanda. Meu Deus, não acredito que você veio. Marina. Ele não conseguiu disfarçar o sorriso. Você está... Nossa, como você está bonita. Ela corou levemente, desviando o olhar. Obrigada. Você também está bem diferente, mas sofisticado. Um silêncio constrangido se instalou entre eles. Rafael notou que ela não usava aliança. Você veio sozinho? Perguntou Marina, como se tivesse lido seus pensamentos. Vim sim. E você? Quer dizer... Ele hesitou. Como estão as coisas? Bem, estão bem. Eu dou aulas no colégio municipal agora. Língua portuguesa. Ela sorriu novamente, mas havia algo de melancólico em seus olhos. E você? Soube que virou empresário importante. Antes que Rafael pudesse responder, a música do órgão começou a tocar e todos se voltaram para a entrada da noiva. Durante toda a cerimônia, ele não conseguiu se concentrar nas palavras do padre. Seus olhos insistiam em buscar Marina, que estava sentada 3 fileiras à frente, sempre atenta, sempre com aquele jeito sereno que ele lembrava tão bem. Quando os noivos se beijaram e todos aplaudiram, Rafael sentiu uma pontada estranha no peito. Nostalgia, talvez, ou algo mais. A festa estava animada no salão paroquial. As mesas estavam repletas de comida caseira, tutu de feijão, costelinha com quiabo, farofa crocante e o famoso frango ensopado da Dona Conceição.
Rafael havia esquecido como a comida de interior podia ser boa. Em São Paulo, ele frequentava restaurantes caros, mas nada se comparava ao tempero simples e genuíno daquelas mulheres. Você lembra quando a gente brincava de casamento debaixo daquela mangueira? Marina apareceu ao lado dele, segurando uma taça de refrigerante. Ela havia tirado os sapatos e estava descalça, como sempre fazia quando criança. Rafael quase se engasgou com a cerveja. Lembro, você sempre queria ser a noiva, e eu tinha que ser o padre, porque o Marcelo só queria ser o noivo se pudesse beijar a Fernanda. Ela riu e o som o transportou imediatamente para os verões de sua infância. Você era um padre terrível, inventava umas orações malucas. Eu tinha 8 anos. Ele se defendeu rindo também. E você não era melhor como noiva. Lembro de você chorando porque não tinha véu. Aí você me emprestou o lençol da sua mãe. Marina o olhou com ternura. Ela ficou brava quando descobriu. Ficou nada. Minha mãe adorava você. Rafael sentiu uma pontada de saudade. Dona Helena havia falecido 5 anos antes, vítima de um câncer. Ele não havia conseguido vir ao enterro por causa de uma viagem de negócios, uma das decisões das quais mais se arrependia. Ela era muito boa comigo, Marina disse baixinho. Quando minha mãe ficou doente, ela sempre perguntava se eu precisava de alguma coisa. Como está sua mãe? Rafael perguntou, embora já soubesse a resposta pela expressão no rosto de Marina. Ela faleceu ano passado, Alzheimer. Marina mexeu no refrigerante, evitando seu olhar. Foram 7 anos cuidando dela. No final, ela não me reconhecia mais. Rafael sentiu um aperto no peito. Marina, eu sinto muito. Eu não sabia. Tudo bem. Foi difícil, mas é da vida, né? Ela forçou um sorriso. Pelo menos ela não sofreu no final. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando os convidados dançando. O primo Marcelo rodopiava a noiva no centro do salão, enquanto os mais velhos batiam palmas no ritmo da sanfona. E você nunca pensou em sair daqui? Rafael perguntou. Conhecer outros lugares? Marina deu de ombros. Pensei sim. Depois da faculdade eu até tinha uns planos, mas aí mamãe ficou doente e alguém precisava cuidar dela. Papai não dava conta sozinho. Na sua vida toda, Marina, você dedicou sua vida toda para cuidar dela. Não foi sacrifício, Rafael. Ela me deu a vida. Me criou sozinha depois que meu pai morreu. Era o mínimo que eu podia fazer. Rafael a observou. Havia algo de puro nela, uma bondade genuína que ele havia encontrado poucas vezes em sua vida adulta. Em São Paulo, as mulheres com quem se relacionava eram todas ambiciosas, independentes, algumas até mais bem-sucedidas que ele. Mas havia sempre uma dureza ali, uma casca que a vida grande cidade criava nas pessoas. E agora, o que você pretende fazer? Continuo dando aulas. É o que sei fazer e gosto. Marina sorriu. E você? Nunca se casou? A pergunta o pegou desprevenido. Não, nunca encontrei a pessoa certa, sabe? Trabalho muito, viajo bastante. Não é fácil manter um relacionamento. Nem namorada? Às vezes saio com alguém, mas nada sério. Rafael bebeu mais um gole de cerveja. Ah, é você. Nunca teve ninguém especial. Marina corou profundamente e desviou o olhar. Não, nunca deu certo. Como assim nunca deu certo? Uma mulher bonita como você. Rafael, não é tão simples assim. Ela parecia desconfortável com o assunto. Você sabe como é cidade pequena. Todo mundo se conhece. Todo mundo fala da vida de todo mundo. E com mamãe doente... Marina... Rafael a fez olhar para ele. Você tem 32 anos. Não pode ter desperdiçado toda a sua juventude por causa dos outros. Ela ficou em silêncio por um longo momento, mexendo nervosamente com a alça da bolsa. Não foi desperdício, disse finalmente. Foram escolhas. Algo na voz dela o intrigou. Havia ali uma tristeza profunda, uma solidão que ela tentava esconder por trás daquele sorriso sereno. Rafael sentiu uma vontade estranha de protegê-la, como fazia quando eram crianças e alguém a incomodava no recreio. Quer dançar? Ele ofereceu a mão. Marina hesitou por um segundo, depois aceitou. Só se você prometer que não vai pisar no meu pé como antigamente. Quando ela colocou a mão em sua cintura e se aproximou, Rafael sentiu algo que não experimentava há anos. Não era apenas atração física, embora Marina fosse realmente bonita. Era uma sensação de completude, como se uma peça que estava faltando em sua vida
tivesse voltado ao lugar. Enquanto dançavam lentamente, Rafael se perguntou se não havia cometido o maior erro de sua vida ao deixar aquela cidade e, principalmente, ao deixar aquela mulher para trás. Rafael acordou no quarto de hóspedes da casa do primo Marcelo, com a sensação de que havia dormido melhor do que em meses. O barulho dos passarinhos e o cheiro de café coado no filtro de pano o fizeram sorrir. Havia esquecido como era bom acordar sem o trânsito ensurdecedor de São Paulo. Bom dia, primo. Marcelo apareceu na cozinha já vestido para o trabalho. Dormiu bem? Pensei que você não ia conseguir, acostumado com aqueles hotéis chiques. Dormi ótimo. Rafael aceitou a xícara de café que a recém-esposa de Marcelo, Luciana, lhe ofereceu. Esqueci como o silêncio pode ser relaxante. E aí, vai ficar mais uns dias ou já vai voltar correndo para a cidade grande? Luciana perguntou, sentando-se à mesa com eles. Rafael havia planejado voltar naquela manhã, mas após a conversa com Marina na noite anterior, alguma coisa havia mudado. Acho que vou ficar até domingo. Faz tanto tempo que não tenho férias de verdade. Que bom! Assim você pode conhecer a nossa cidade direito. Mudou bastante desde que você saiu. Marcelo bebericou o café. A Marina falou que vocês conversaram bastante ontem. Falamos. Rafael tentou soar casual. Como ela está? Quer dizer, ela parecia meio... não sei, triste? Marcelo e Luciana trocaram um olhar significativo. Rafael, Luciana disse com cuidado, a Marina passou por muita coisa nesses últimos anos. Cuidar da Dona Rosa não foi fácil. E aqui na cidade... bem, você sabe como as pessoas falam. Falam o quê? Que ela é esquisita, que não quer se casar, que é muito exigente, Marcelo explicou. Bobagem, claro. Ela é uma das pessoas mais boas que eu conheço, só que ela nunca deu chance para ninguém. Nunca mesmo? Olha, teve sim alguns pretendentes ao longo dos anos, Luciana contou. O João da farmácia ficou interessado nela por um tempo. O professor de educação física da escola também. Mas ela sempre arrumava uma desculpa. Dizia que não podia por causa da mãe, que não estava pronta a essas coisas. Mas agora que a Dona Rosa morreu, Rafael insistiu. Agora, ela parece ainda mais fechada. Marcelo balançou a cabeça. É como se ela tivesse medo de viver, sabe? Como se tivesse se acostumado tanto a cuidar dos outros que esqueceu de cuidar de si mesma. Rafael terminou o café pensativo. Havia algo que não estava sendo dito. Ele podia sentir. Conhecia Marina desde criança e sempre foi boa em ler nas entrelinhas. A conversa da noite anterior havia sido carregada de subtextos que ele não conseguia decifrar completamente. Onde ela mora agora? Perguntou. Na mesma casa. Sozinha. Luciana suspirou. A gente sempre convida ela para almoçar no domingo, para as festas, mas ela vem pouco. Prefere ficar em casa. Depois que Marcelo saiu para o trabalho, Rafael decidiu dar uma caminhada pela cidade. São Bento do Campo havia crescido um pouco, mas mantinha o charme interiorano. As casas coloridas, as calçadas estreitas, a praça central com o coreto onde a banda tocava nas festas juninas. Passou pela escola municipal onde Marina trabalhava, mas ainda era cedo demais. Foi quando estava passando em frente à casa amarela dos Santos que a viu. Marina estava na varanda, regando as samambaias que sempre estiveram ali. Usava uma camiseta simples e uma saia até o joelho, os cabelos presos em um rabo de cavalo. Mesmo de manhã cedo, sem maquiagem, ela estava bonita. Bom dia, ele chamou do portão. Marina olhou para baixo e sorriu. Rafael, que surpresa! Achei que você já tinha voltado para São Paulo. Resolvi ficar mais uns dias. Posso subir? Claro, vou fazer um café. A casa por dentro estava exatamente como ele lembrava, só que mais silenciosa. Os móveis antigos, as fotografias na parede, o cheiro familiar de lavanda. Mas havia uma solidão palpável no ar que o incomodou. Sua mãe decorava muito bem, Rafael disse observando a sala. Ela tinha bom gosto mesmo. Marina trouxe o café e se sentou no sofá ao lado dele. Às vezes eu penso em mudar algumas coisas, mas, não sei, parece que seria como apagar ela da casa. E como você está lidando com isso? Ficar sozinha depois de tanto tempo cuidando de alguém? Marina ficou em silêncio por um momento, mexendo com a xícara entre as mãos. É estranho, admitiu finalmente. Por um lado, tenho uma liberdade que não tinha há anos. Por outro, às vezes o silêncio é ensurdecedor.
Você nunca pensou em se mudar, morar em outro lugar? Para onde eu iria, Rafael? Minha vida toda está aqui. Meu trabalho, meus poucos amigos. Ela o olhou com uma expressão vulnerável que ele não esperava. E para ser sincera, eu não sei se saberia como viver de outro jeito. Como assim? Marina hesitou, como se estivesse debatendo internamente se deveria continuar. Rafael, eu vou te contar uma coisa, mas você promete que não vai me julgar? Prometo. Ela respirou fundo. Eu nunca tive um relacionamento de verdade. Quer dizer, nunca beijei ninguém. Nunca... Ela corou profundamente. Nunca estive com um homem. Rafael quase derrubou a xícara. Marina, você está falando sério? Eu sei que é estranho. Uma mulher de 32 anos que nunca... Mas quando eu era mais nova, estava sempre estudando ou ajudando em casa. E depois que mamãe ficou doente, eu simplesmente não tinha tempo. E agora? Ela cobriu o rosto com as mãos. Agora eu nem sei mais como seria. Rafael ficou em silêncio, processando a informação. Marina Santos, a mulher mais doce e bonita que ele conhecia, havia sacrificado não apenas sua juventude, mas toda a sua experiência romântica para cuidar da mãe. Marina, olha para mim. Ele tocou gentilmente seu braço. Não há nada de errado com você. Assim, ela disse com uma tristeza que partiu o coração dele. Eu sou uma mulher adulta que não sabe nada sobre relacionamentos, sobre intimidade, sobre ser mulher de verdade. Como eu ia explicar isso para alguém? Para o homem certo, isso não seria um problema. Seria um presente. Ela o olhou com uma expressão entre esperança e descrença. Você acha mesmo? Rafael sentiu algo se mexer dentro dele. Uma mistura de ternura, proteção e desejo. Não o desejo físico simples que sentia pelas mulheres em São Paulo, mas algo mais profundo, mais completo. Acho sim, ele disse, e pela primeira vez em anos estava sendo completamente honesto sobre seus sentimentos. Naquela tarde, Rafael levou Marina para conhecer a nova sorveteria que havia aberto na praça. Era uma desculpa simples para passar mais tempo com ela, e Marina havia aceitado com um sorriso tímido que o deixou mais animado do que deveria. Chocolate com castanha ou morango com leite condensado? Ela perguntou, estudando o cardápio como se fosse uma decisão importante. Escolhe o que você quiser. Eu pago. Rafael sorriu. É o mínimo que posso fazer por uma amiga de infância. Amiga de infância, ela repetiu, e havia algo melancólico na voz dela. Às vezes eu me pergunto como seria se você não tivesse saído daqui. Provavelmente eu estaria vendendo ração na loja do seu Zé e bebendo cerveja no bar do Toninho toda sexta-feira. E isso seria ruim? A pergunta o pegou desprevenido. Em São Paulo, ele tinha tudo o que sempre quis. Dinheiro, sucesso, reconhecimento. Mas sentado ali, vendo Marina saborear o sorvete com um prazer genuíno, ele se perguntou se não havia perdido algo mais importante no caminho. Não sei, respondeu honestamente. Talvez fosse mais simples. Simples não é sempre ruim, Marina disse. Às vezes eu acho que complicamos demais as coisas. Eles caminharam até a praça central, onde algumas crianças brincavam no playground, enquanto suas mães conversavam nos bancos. Rafael notou como Marina olhava para as famílias com uma expressão wistful. Você quer ter filhos? Ele perguntou de repente. Marina parou de andar. Queria. Sempre quis. Mas... Ela suspirou. Acho que esse tempo já passou para mim. Marina, você tem 32 anos, não 52. É que não é só a idade, Rafael. É tudo. Como eu vou conhecer alguém agora? Como vou explicar que nunca... Ela baixou a voz. Que nunca fiz nada. Rafael parou na frente dela, segurando suas mãos. Escuta, vou te contar uma coisa. Em São Paulo eu conheci mulheres de todos os tipos. Executivas bem-sucedidas, modelos, empresárias. Todas muito experientes, muito... worldly. Ele fez uma pausa. Mas sabe o que todas elas tinham em comum? O quê? Nenhuma delas tinha sua bondade, sua pureza de coração, sua capacidade de se doar pelos outros. Ele apertou suas mãos. Marina, você não é menos mulher por não ter experiência. Você é mais mulher do que muitas que eu conheci. Ela o olhou com os olhos marejados. Você só está sendo gentil. Não estou sendo honesto. Rafael hesitou, depois decidiu continuar. Na verdade, tem algo que eu preciso te confessar. O quê? Eu sempre fui apaixonado por você, desde criança. Você foi meu primeiro amor e acho que nunca superei isso completamente.
Marina arregalou os olhos. Rafael, eu sei que é loucura. Eu sei que sou praticamente um estranho agora, que você mal me conhece. Mas esses 2 dias aqui me fizeram lembrar quem eu era, antes de me tornar essa pessoa obcecada por sucesso e dinheiro. Eles estavam parados no meio da praça, e Marina estava claramente em choque. Não sei o que dizer, ela murmurou. Não precisa dizer nada agora. Só pensa no que eu falei, ok? Rafael soltou suas mãos. E por favor, não deixa isso estragar nossa amizade. Eles caminharam de volta em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Quando chegaram à casa de Marina, ela parou no portão. Rafael? Sim, obrigada por tudo que você disse hoje. Fazia muito tempo que alguém não me fazia sentir especial. Você é especial, Marina. Sempre foi. Ela sorriu timidamente e subiu as escadas da varanda. Antes de entrar, se virou para ele. Quer jantar aqui hoje? Eu faço aquela lasanha que você gostava quando éramos pequenos. O coração de Rafael disparou. Quero sim. Então vem às 7. E Rafael? Que foi? Eu também preciso te contar algumas coisas. Enquanto Rafael voltava para a casa do primo, não conseguia parar de pensar nas palavras dela. Que coisas ela precisava contar? E por que, pela primeira vez em anos, ele estava mais nervoso para um jantar do que para qualquer reunião de negócios que já havia tido? Uma coisa era certa. Sua vida estava prestes a mudar completamente. E ele não fazia ideia se estava preparado para isso. Rafael chegou à casa de Marina pontualmente às 7, carregando uma garrafa de vinho que havia comprado na única adega da cidade. Suas mãos estavam ligeiramente trêmulas, algo que não acontecia nem nas reuniões mais importantes com investidores internacionais. Marina abriu a porta usando um vestido floral simples, o cabelo solto caindo pelos ombros. Havia algo diferente nela, uma determinação que não estava lá pela manhã. Entra, a lasanha está quase pronta. Ela sorriu, mas Rafael notou que era um sorriso nervoso. A mesa estava posta para 2 com as louças boas da família Santos e uma vela acesa no centro. O cheiro da lasanha encheu a casa, trazendo memórias da infância quando a mãe de Marina sempre os convidava para jantar. Vinho? Rafael ofereceu a garrafa. Por que não? Marina pegou 2 taças. Acho que vou precisar. Eles comeram os primeiros minutos em silêncio, trocando apenas comentários sobre a comida. Mas Rafael podia sentir a tensão no ar, como se ambos estivessem se preparando para uma conversa importante. Rafael, Marina finalmente quebrou o silêncio. Sobre o que você me disse hoje. Marina, se eu fui precipitado... Não. Ela levantou a mão. Deixa eu terminar. Você foi honesto comigo, e eu preciso ser honesta contigo também. Rafael parou de comer e lhe deu atenção total. Eu sempre soube, ela disse baixinho. Como assim? Que você gostava de mim, quando éramos crianças? Marina mexeu com a comida no prato. Uma menina sempre sabe quando um menino gosta dela, mesmo que ela tenha só 12 anos. Rafael sentiu o rosto corar. E por que nunca disse nada? Porque eu também gostava de você. As palavras saíram num sussurro. Mas você sempre falava em ir embora, em conhecer o mundo, em ser rico e famoso. E eu sempre soube que meu lugar era aqui. Marina, quando você foi embora para estudar em Belo Horizonte, eu chorei por semanas. Mamãe ficava preocupada, achava que eu estava doente. Marina sorriu tristemente. Eu tinha 16 anos e estava com o coração partido pela primeira vez. Rafael estendeu a mão sobre a mesa e tocou a dela. Eu não sabia. Como saberia? Você estava ocupado construindo sua nova vida. Não havia amargura na voz dela, apenas constatação. E estava certo. Olha o que você conseguiu. Mas e se eu tivesse ficado? E se a gente tivesse tentado? Marina o olhou diretamente nos olhos. Isso é o que eu fico me perguntando há 16 anos. O silêncio que se seguiu foi carregado de possibilidades não exploradas e caminhos não tomados. Rafael sentia como se estivesse diante de uma bifurcação que poderia mudar tudo. Marina, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você realmente nunca ficou com ninguém? E não me diga que foi só por causa da sua mãe. Marina suspirou profundamente, como se estivesse tomando coragem para uma confissão difícil. Porque eu nunca consegui tirar você da minha cabeça. As palavras saíram numa enxurrada. Eu sei que é patético, eu sei que é bobagem, mas todo homem que se interessava por mim, eu sempre comparava com você.
com a memória que eu tinha de você. Marina, deixa eu terminar, senão eu não vou conseguir. Ela respirou fundo. Quando o João da farmácia me convidou para sair, eu ficava imaginando como seria se fosse você me convidando. Quando o professor de educação física tentou me beijar numa festa junina, eu me afastei porque não era você. Rafael estava sem palavras. Eu construí uma fantasia na minha cabeça baseada em um menino de 17 anos que saiu daqui há 16 anos. Eu sei que é loucura. Eu sei que o Rafael que eu lembrava provavelmente nem existe mais. Existe sim. A voz de Rafael saiu rouca. Ele estava apenas adormecido. Marina o olhou com surpresa. Marina, quer saber a verdade? Em todos esses anos, em todos os relacionamentos que tive, sempre faltou alguma coisa. Eu achava que fosse por causa do trabalho, da diferença de idade, da ambição, mas não era nada disso. O que era então? Era você. Rafael se levantou e contornou a mesa, se ajoelhando ao lado da cadeira dela. Era a memória de como era simples gostar de alguém quando éramos crianças. Era a lembrança de como você me fazia rir, de como você me entendia mesmo quando eu não entendia a mim mesmo. Marina havia começado a chorar silenciosamente. Rafael, e se a gente estiver idealizando o passado? E se isso for só nostalgia? Então a gente descobre. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, secando suas lágrimas com o polegar. Marina, eu não estou pedindo para você me dar uma resposta agora. Não estou pedindo para você mudar sua vida toda. Só estou pedindo uma chance. Uma chance para quê? Para descobrirmos quem somos agora, para ver se o que sentíamos quando crianças pode se transformar em algo real entre os adultos que nos tornamos. Marina fechou os olhos, encostando o rosto na mão dele. Eu tenho medo, Rafael. De quê? De me decepcionar. De você descobrir que eu não sou a pessoa que você lembra. De não saber como ser a mulher de alguém. Rafael se aproximou mais, seus rostos a centímetros de distância. Marina, você quer saber o que eu descobri nesses últimos dias? O quê? Que você é exatamente a pessoa que eu lembrava, só que melhor. Mais forte, mais generosa, mais bonita. Ele hesitou. E sobre não saber como ser a mulher de alguém, a gente aprende junto. Mesmo eu sendo inexperiente, principalmente por isso. Rafael sorriu. Marina, você não é inexperiente. Você é preservada. Você guardou seu coração para a pessoa certa. E eu espero poder ser essa pessoa. Por um momento eles apenas se olharam. 16 anos de separação e saudade, suspensos no ar entre eles. Posso te beijar? Rafael perguntou baixinho. Marina fechou os olhos e assentiu. Quando os lábios dele tocaram os dela, suavemente, cuidadosamente, foi como se o tempo tivesse voltado atrás e, ao mesmo tempo, finalmente seguido em frente. O beijo foi terno, quase hesitante no início. Rafael podia sentir a inexperiência de Marina, mas também sua doçura genuína, uma vulnerabilidade que o tocou profundamente. Quando se separaram, ela manteve os olhos fechados por alguns segundos, como se estivesse saboreando o momento. Como foi? Rafael perguntou baixinho, ainda segurando o rosto dela. Marina abriu os olhos, e ele viu ali uma mistura de surpresa e contentamento. Diferente do que eu imaginava. Ela sorriu timidamente. Melhor. Como você imaginava? Ela corou. Nos filmes sempre parece mais dramático. Isso foi mais gostoso. Rafael riu encantado com a inocência dela. Foi meu primeiro beijo também. Mentiroso. Marina deu um tapinha brincalhão no braço dele. Primeiro beijo com você. E acredite, faz toda a diferença. Eles voltaram para a mesa para terminar o jantar, mas o clima havia mudado completamente. Havia uma intimidade nova entre eles, uma proximidade que 16 anos de separação não haviam conseguido apagar. Rafael, posso te perguntar uma coisa? Marina disse enquanto servia a sobremesa. Um pudim que ela havia feito especialmente para ele. Qualquer coisa. Como é sua vida em São Paulo? Quer dizer, de verdade. Não a versão que você conta para os parentes. Rafael pensou na pergunta enquanto provava o pudim. Como explicar a solidão dos apartamentos luxuosos, a vacuidade dos relacionamentos superficiais, a sensação constante de que estava correndo atrás de algo que nunca conseguia alcançar? Vazia, admitiu finalmente. Eu tenho tudo o que achava que queria, mas no final do dia, quando chego em casa, não tenho ninguém para dividir isso.
Nem amigos? Tenho colegas de trabalho, pessoas com quem saio às vezes. Mas amigos de verdade? Como éramos quando crianças? Rafael balançou a cabeça. Não. E namoradas? Rafael hesitou. Tive algumas, mas sempre terminava porque faltava conexão de verdade. Elas me conheciam como o Rafael empresário, bem-sucedido. Nenhuma conhecia o Rafael que gostava de empinar pipa e roubar manga. Marina sorriu. Eu lembro do dia que você caiu da mangueira do quintal tentando pegar manga para mim. E você me chamou de bobo e disse que podia ter comprado na feira. Mas depois comi todas as mangas que você pegou. Ela riu. E achei que você tinha sido muito corajoso. Eu só queria impressionar você. Conseguiu. Marina o olhou com ternura. E consegue até hoje. Depois do jantar, eles se sentaram na varanda, observando o movimento tranquilo da rua. Marina havia trazido 2 cafés e estava sentada na cadeira de balanço que sempre estivera ali, enquanto Rafael se acomodara na muretinha baixa. Marina, posso te fazer uma pergunta mais séria? Claro. Se a gente tentar isso, nós dois, você está preparada para as mudanças que isso pode trazer? Que tipo de mudanças? Rafael a encarou diretamente. Marina, eu moro em São Paulo. Minha empresa, minha vida, tudo está lá. E você, sua vida toda está aqui. O sorriso de Marina diminuiu. Está. Não estou dizendo que você teria que se mudar. Não estou assumindo nada. Só estou dizendo que, se a gente for levar isso a sério, essas são questões que vamos ter que enfrentar. Marina ficou em silêncio por um longo momento, balançando devagar na cadeira. Você me levaria para conhecer São Paulo? Ela perguntou finalmente. Claro que sim. Quando você quiser. E se eu não gostar? Se eu me sentir perdida lá? Então a gente encontra outra solução. Rafael se levantou e foi até ela, se ajoelhando ao lado da cadeira. Marina, eu não quero que você mude sua vida toda por minha causa. Quero que façamos escolhas juntos. E se não conseguirmos encontrar um meio termo? Era a pergunta que Rafael estava evitando fazer para si mesmo. Ele estava disposto a mudar sua vida por Marina? A deixar São Paulo, os negócios que havia construído? A gente vai conseguir, disse, com mais convicção do que realmente sentia. Tem que conseguir. Marina estendeu a mão e tocou o rosto dele. Rafael, eu não quero que você pense que precisa me salvar ou me resgatar da minha vida pequena. Eu escolhi essa vida. Eu sei. E não é isso. Ele segurou a mão dela. Eu só quero fazer parte dela. E quero que você faça parte da minha. Ai, como? Não sei ainda. Mas a gente descobre juntos. Marina sorriu. E pela primeira vez desde que ele chegara, Rafael viu esperança genuína nos olhos dela. Está bem, ela disse baixinho. Vamos tentar. Quando Rafael se inclinou para beijá-la novamente, desta vez ela respondeu com mais confiança, seus braços se enlaçando ao redor do pescoço dele. E naquele momento, sob as estrelas do interior de Minas, ambos sentiram que talvez, só talvez, não fosse tarde demais para recomeçar. Rafael acordou na manhã seguinte com uma sensação que não experimentava há anos, ansiedade misturada com expectativa. Havia combinado com Marina de buscá-la para um passeio pela cidade e arredores, e pela primeira vez em muito tempo tinha algo para esperar que não envolvia planilhas ou reuniões. Quando chegou à casa dela, Marina estava na varanda regando as plantas, usando uma blusa branca simples e uma saia jeans. Os cabelos estavam presos em um coque frouxo, e ela cantarolava baixinho uma música que ele não reconhecia. Bom dia, Dorminhoco, ela disse com um sorriso quando ouviu. Bom dia, Dorminhoco. São 8 da manhã. Aqui a gente acorda às 6. Marina desceu as escadas. Quero um café antes de sairmos. Já tomei na casa do Marcelo. Cadê essa energia toda? Você parece diferente hoje. Marina parou na frente dele, ficando na ponta dos pés para dar-lhe um beijo no rosto. O gesto foi espontâneo, natural, como se eles fizessem isso há anos. É que dormi bem ontem, fazia tempo que eu não me sentia tão leve. Rafael sorriu. Então, vamos manter essa leveza. Onde você quer ir primeiro? Quero te mostrar as mudanças na cidade. E tem um lugar especial que eu quero que você veja. Eles caminharam pela rua principal, Marina apontando as novidades. A padaria nova, a loja de roupas que havia aberto, a praça que foi reformada. Rafael notou como todos cumprimentavam Marina com carinho genuíno. Os comerciantes, as donas de casa, até as crianças na rua.
Você conhece todo mundo aqui, observou ele. Cidade pequena. Todo mundo se conhece desde criança. Marina acenou para Dona Benedita, que estava varrendo a calçada. E como professora, eu dou aula para os filhos de quase todo mundo. Você gosta de ser professora? Amo. Sempre quis ser. Marina o olhou. Sei que não é uma profissão glamurosa como a sua, mas... Marina! Rafael parou de andar. Pare com isso. Com o quê? De se diminuir. Educar crianças é uma das profissões mais importantes que existem. E pelo jeito como te cumprimentaram aqui, você é muito boa no que faz. Ela sorriu, corada. Obrigada. Às vezes eu me esqueço do valor do que faço. Eles continuaram caminhando até chegarem a uma estradinha de terra que Rafael não lembrava. Para onde estamos indo? Para o nosso lugar, Marina disse misteriosamente. Caminharam por cerca de 15 minutos até chegarem a um pequeno vale com um riacho correndo no meio. Havia algumas árvores frutíferas e um banco rústico de madeira debaixo de uma mangueira gigante. Reconhece? Marina perguntou. Rafael olhou ao redor e de repente as memórias voltaram. É a mangueira, a nossa mangueira. A mesma, só que agora tem o banco que a prefeitura colocou e virou um pequeno parque natural. Rafael se aproximou da árvore, tocando o tronco grosso. Quantas tardes a gente passou aqui? Fazendo as lições, brincando, conversando sobre o futuro. Marina se sentou no banco. Eu venho aqui às vezes quando preciso pensar. Rafael se sentou ao lado dela. E em que você pensa? Em você, na nossa infância, no que poderia ter sido diferente. Ela o olhou. E agora, no que ainda pode ser. Eles ficaram em silêncio por um momento, ouvindo o barulho da água correndo e os pássaros cantando. Marina, posso te contar uma coisa? Claro. Ontem à noite, depois que saí da sua casa, eu liguei para meu sócio em São Paulo. Marina se virou para ele preocupada. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Não, nada urgente. Mas eu estava pensando, talvez eu possa trabalhar de forma remota algumas vezes. Passar alguns dias por mês aqui. Os olhos de Marina se iluminaram. Sério? Isso é possível? Com a tecnologia de hoje, grande parte do que eu faço pode ser feita de qualquer lugar. Claro que não dá para ser sempre, mas... Ele pegou a mão dela. Quero tentar encontrar um equilíbrio. Rafael, você não precisa mudar sua vida inteira por minha causa. Não estou mudando por você. Estou mudando por mim. Rafael entrelaçou os dedos com os dela. Marina, esses 2 dias aqui me fizeram perceber que eu estava vivendo apenas metade de uma vida. Só trabalho, só obrigações. Eu havia esquecido como era ser feliz de verdade. E você é? Feliz aqui? Com você? Sou. Ele trouxe a mão dela aos lábios, beijando os dedos delicados. E você? Consegue me imaginar fazendo parte da sua rotina aqui? Marina riu. Imagino você reclamando do barulho do galo do vizinho às 5 da manhã. Eu me acostumaria. Imagino você me ensinando a cozinhar aquela lasanha. Você sempre foi péssimo na cozinha. Imagino a gente vindo aqui nos finais de tarde, conversando sobre o dia. Rafael, a voz de Marina ficou séria. Que foi? Você tem certeza de que não está romantizando demais? Vida de interior não é só pôr do sol bonito e comida caseira. É também falta de opções. Todo mundo falando da vida de todo mundo, rotina. Rafael pensou na pergunta. Era possível que estivesse idealizando, mas havia algo na simplicidade daquele lugar, na tranquilidade, que ressoara com uma parte dele que havia esquecido que existia. Talvez eu esteja romantizando um pouco, admitiu. Mas, Marina, você já pensou que talvez você esteja subestimando o que sua vida tem de valor? Quantas pessoas em São Paulo dariam tudo para ter a paz que você tem aqui? Mas e suas ambições? Seus negócios? Você trabalhou tanto para construir tudo isso? E vou continuar trabalhando. Só que agora tenho uma razão além do dinheiro. Ele virou o corpo para encará-la completamente. Marina, você me faz querer ser uma versão melhor de mim mesmo. Ela o olhou com os olhos marejados. Como você pode ter tanta certeza? Nós mal nos reconectamos. Você tem razão. É cedo demais para certezas absolutas. Rafael sorriu. Mas não é cedo demais para esperança. Marina se inclinou e apoiou a cabeça no ombro dele. Eu tenho medo de me acostumar com isso. E você resolver que foi um erro. E eu tenho medo de você perceber que merece alguém melhor que um workaholic de São Paulo que esqueceu como viver. Eles riram juntos.
e Rafael sentiu como se uma peça fundamental tivesse se encaixado em sua vida. Então a gente tem medo junto, Marina disse. Então a gente tem medo junto. Ele concordou, beijando o topo da cabeça dela. No final da tarde, eles voltaram para a casa de Marina. O dia havia sido perfeito. Caminhadas pela cidade, visita à escola onde ela trabalhava, um almoço simples no único restaurante do centro. Rafael se sentia mais relaxado do que em anos, como se tivesse recuperado uma parte de si mesmo que nem sabia que havia perdido. Quer ficar para o jantar de novo? Marina perguntou enquanto abria o portão. Se você não se cansar da minha companhia. Impossível. Ela sorriu, mas havia algo diferente em seu sorriso, uma timidez nova, misturada com determinação. Dentro de casa, Marina colocou uma música suave e começou a preparar um jantar simples. Rafael a observou se movimentar pela cozinha com a mesma graça natural que ela sempre teve, mas notou que ela estava mais silenciosa que o normal. Marina, está tudo bem? Você parece pensativa. Ela parou de picar os tomates e se virou para ele. Rafael, posso te perguntar uma coisa? Claro. Como é, quer dizer, o que se espera de uma mulher em um relacionamento? Fisicamente, digo. A pergunta o pegou completamente desprevenido. Rafael pôde ver a coragem que custou a ela fazer essa pergunta e sentiu uma mistura de ternura e proteção. Marina, por que você está se preocupando com isso? Porque eu não sei nada. Eu não sei como ser íntima com alguém. Não sei o que fazer, como agir. Ela corou profundamente. E tenho medo de te decepcionar. Rafael largou o que estava fazendo e foi até ela, segurando suas mãos. Marina, olha para mim. Você não vai me decepcionar. Como você pode ter certeza? Porque intimidade não é sobre técnica ou experiência. É sobre conexão, sobre carinho, sobre duas pessoas que se importam uma com a outra. Ele acariciou o rosto dela. E isso você já sabe como fazer. Mas eu nunca... Marina, posso te contar um segredo? Rafael sorriu gentilmente. Dos relacionamentos que tive em São Paulo, os mais vazios foram justamente com mulheres que tinham muita experiência, mas zero conexão emocional. Mesmo? Mesmo. Sabe o que é mais excitante para um homem? Uma mulher que se entrega de verdade, que está presente, que demonstra carinho genuíno. Ele beijou sua testa. E você tem tudo isso. Marina encostou a cabeça no peito dele. Mas e se eu não souber o que fazer quando chegar a hora? A gente descobre junto. Devagar, no tempo certo, sem pressa. Rafael a abraçou mais forte. Marina, você confia em mim? Confio. Então confia que eu vou cuidar de você. E vou ter paciência. Que nunca vou te pressionar ou te fazer se sentir inadequada. Eles ficaram abraçados por um longo momento, até que Marina se afastou um pouco para olhá-lo. Rafael, posso te pedir uma coisa? Qualquer coisa. Me ensina? Ensinar o quê? Como beijar direito. Como demonstrar carinho. Eu quero aprender contigo. Rafael sentiu o coração disparar. A vulnerabilidade e a confiança na voz dela o tocaram profundamente. Tem certeza? Tenho. Mas... Ela hesitou. Podemos ir devagar? Todo o tempo que você quiser. Rafael a conduziu para a sala e se sentaram no sofá. Ele se virou para ela, segurando seu rosto com delicadeza. Primeiro, relaxa. Não existe jeito certo ou errado de demonstrar carinho. Existe o que é genuíno. Ele passou o polegar pela bochecha dela. Você sente vontade de me tocar? Marina assentiu, corando. Então me toca, do jeito que vem naturalmente. Timidamente, Marina levou as mãos ao rosto dele, traçando suas feições como se estivesse memorizando cada detalhe. Assim, ela sussurrou. Perfeito. E agora? Agora, eu quero te beijar. Então me beija. Este beijo foi diferente do primeiro. Marina estava mais presente, mais participativa. Quando se separaram, ela estava ofegante. Como foi? Rafael perguntou. Melhor. Muito melhor. Ela sorriu. É estranho como algo pode parecer tão natural quando você não está pensando demais. Exato. E Marina? Sim, você é perfeita do jeito que é. Não precisa fingir ser diferente ou tentar impressionar ninguém. Marina se aconchegou no peito dele. Rafael, obrigada por ter paciência comigo. Obrigado por confiar em mim. Eles ficaram assim, entrelaçados no sofá, conversando baixinho sobre tudo e nada. Rafael contou mais sobre sua vida em São Paulo.
sobre a solidão dos sucessos vazios. Marina falou sobre seus alunos, sobre os livros que gostava de ler, sobre os sonhos que havia guardado no fundo do coração. Marina, posso te perguntar qual é seu maior sonho? Rafael disse, brincando com os cabelos dela. Promete que não vai achar bobagem? Prometo. Ter uma família, uma casa cheia de vida, com filhos correndo pelo quintal, jantares em família, festas de aniversário. Ela suspirou. Sei que é simples, mas sempre foi isso que eu quis. Rafael sentiu algo se mexer no peito. Era exatamente o que ele não sabia que estava procurando. Não é bobagem, é lindo. E você? Qual é seu maior sonho? Rafael pensou por um momento. Até essa semana eu diria que era expandir a empresa, talvez abrir um escritório em Miami. Ele parou. Mas agora meu maior sonho é fazer o seu sonho se realizar. Marina levantou a cabeça para olhá-lo. Rafael, é sério, Marina. Quero te dar tudo o que você sempre quis. A família, a casa cheia de vida, os jantares, as festas. Ele segurou o rosto dela. Quero construir isso com você. Os olhos de Marina se encheram de lágrimas. Você tem certeza? Porque eu não vou conseguir lhe dar se você mudar de ideia. Tenho certeza absoluta. Rafael a beijou suavemente. Marina Santos, eu estou me apaixonando por você, de novo. Eu também. Ela sussurrou contra os lábios dele. Eu também estou me apaixonando por você de novo. E naquele momento, no sofá simples daquela casa interiorana, ambos souberam que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Uma semana havia se passado desde que Rafael deveria ter voltado para São Paulo. Ele havia adiado compromissos, transferido reuniões e delegado responsabilidades ao seu sócio, Marcos, que não parava de ligar preocupado com a situação. Rafael, cara, o que está acontecendo aí? Você nunca tira férias e agora já é a segunda semana. A voz de Marcos ecoava pelo telefone enquanto Rafael caminhava pela manhã até a casa de Marina. Marcos, calma, está tudo sob controle. As planilhas de exportação estão aprovadas? O contrato com os argentinos foi assinado? Sim, mas Rafael, você não está parecendo você mesmo. Desde quando você fica uma semana inteira sem entrar no sistema da empresa? Rafael parou diante do portão da Casa Amarela. Marina estava na varanda, tomando café e corrigindo provas, usando óculos de leitura que a deixavam ainda mais encantadora. Marcos, preciso te contar uma coisa. Eu conheci alguém. O silêncio do outro lado da linha foi eloquente. Desculpa, você disse que conheceu alguém? Rafael, você não conhece pessoas. Você faz networking. Não é networking, Marcos. É diferente. Rafael acenou para Marina, que sorriu e sinalizou que a porta estava aberta. Na verdade, é uma pessoa que eu já conhecia, da minha infância. Ah, entendi. Uma aventura nostálgica. Tudo bem, cara, mas você tem responsabilidades aqui. A reunião com o pessoal de Minas é na sexta-feira, e eles querem fechar o contrato de soja. Marcos, Rafael interrompeu. E se eu trouxesse mais negócios para Minas? Do interior mesmo? Como assim? Agronegócio familiar. Pequenos produtores que podem fornecer produtos orgânicos, certificados. Rafael estava pensando alto, vendo possibilidades que não havia considerado antes. Pode ser um nicho interessante. Rafael, você está bem? Desde quando você se interessa por pequenos produtores? Rafael riu. Desde agora. Olha, Marcos, vou ficar mais alguns dias aqui. Qualquer emergência, você resolve. Confio em você. Quando entrou na casa, Marina estava curiosa sobre a conversa. Problemas no trabalho? Ela perguntou, tirando os óculos. Não exatamente. Meu sócio está só surpreso com essa minha mudança de comportamento. Rafael se sentou ao lado dela na mesa da cozinha. E, para ser honesto, eu também estou. Em que sentido? Marina, uma semana atrás, minha vida toda girava em torno de números, contratos, reuniões. E agora eu acordo pensando em você. Vou dormir pensando em você. E pela primeira vez em anos, estou considerando mudanças que nunca imaginei que faria. Marina pousou a caneta sobre as provas. Que tipo de mudanças? Bem, Rafael hesitou, depois decidiu ser completamente honesto. Que tal se eu comprasse uma casa aqui? Não para abandonar São Paulo completamente, mas para ter uma base aqui também? Os olhos de Marina se arregalaram. Rafael, você está falando sério? Completamente. Poderia trabalhar de forma híbrida.
Alguns dias da semana aqui, alguns lá. O que você acha? Marina ficou em silêncio por um longo momento, mexendo nervosamente com os óculos. E se não der certo? Ela perguntou baixinho. Como assim? E se você se cansar da vida aqui? E se descobrir que isso é só uma paixão passageira? Aí você vai ter investido em uma casa, mudado sua rotina e eu... Ela engoliu em seco. E eu vou ter aberto meu coração completamente. Rafael segurou as mãos dela. Marina, você acha que eu faria isso levianamente? Não sei, Rafael. É que... é muita mudança muito rápido. Há uma semana você nem sabia que eu ainda morava aqui. E agora está falando em comprar casa, mudar de vida. E você acha que estou sendo precipitado? Talvez. Marina o olhou com carinho, mas também com preocupação. Ou talvez eu esteja com medo de acreditar que isso pode dar certo. Rafael se levantou e começou a caminhar pela cozinha. Ela tinha razão, e ele sabia disso. Era tudo muito rápido, muito intenso. Mas ao mesmo tempo, nunca havia se sentido tão certo de alguma coisa em sua vida. Marina, posso te fazer uma pergunta? Claro. Se eu fosse embora agora, voltasse para São Paulo e só aparecesse aqui de vez em quando para visitar a família, o que você sentiria? Marina baixou os olhos. Ficaria triste. Muito triste. E se eu ficasse aqui, montasse uma vida aqui, mas daqui a um ano descobrisse que não consigo me adaptar completamente? Aí você voltaria para São Paulo e eu entenderia. Entenderia ou se sentiria traída? Marina suspirou. Provavelmente me sentiria traída. E idiota por ter acreditado. Rafael voltou para a mesa e se sentou na frente dela. Marina, olha para mim. Ela levantou os olhos. Eu entendo seu medo. Entendo porque você está receosa. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. Eu não estou tomando essas decisões de cabeça quente. Estou tomando porque, pela primeira vez em anos, eu sei exatamente o que quero. E o que você quer? Você. Uma vida com você. Uma vida mais simples, mais verdadeira. Rafael segurou o rosto dela. Marina, eu posso não ter todas as respostas agora. Posso não saber exatamente como vamos fazer isso funcionar. Mas sei que quero tentar. E se eu não for o que você acha que eu sou? E se a convivência mostrar que somos incompatíveis? Então a gente descobre isso juntos. Mas e se der certo? E se formos perfeitamente compatíveis? E se isso for exatamente o que os dois estávamos procurando sem saber? Marina ficou em silêncio, processando as palavras dele. Rafael, você me promete uma coisa? O que você quiser. Que se em algum momento você perceber que isso não é o que quer, você vai ser honesto comigo. Não vai ficar por pena ou por obrigação. Prometo, mas com uma condição. Qual? Que você também seja honesta comigo. Se em algum momento você sentir que eu não sou o que você quer, que não te faço feliz, você me conta. Marina sorriu pela primeira vez na conversa. Prometo. Rafael se inclinou e a beijou suavemente. Então estamos juntos nessa loucura? Estamos juntos nessa loucura. Mas mesmo enquanto se beijavam, ambos carregavam no peito a ansiedade do desconhecido e a esperança de que o amor fosse suficiente para superar todos os obstáculos que ainda estavam por vir. 3 meses depois, Rafael estava na varanda da casa que havia comprado na rua paralela à de Marina, tomando café e revisando contratos no laptop. A adaptação havia sido mais fácil do que imaginara. Trabalhar remotamente 3 dias por semana e viajar para São Paulo nos outros 2 estava funcionando melhor do que esperava. Bom dia, vizinho. Marina apareceu no portão carregando uma marmita. Trouxe o almoço. Bom dia, linda. Rafael salvou o documento e fechou o laptop. Mesmo depois de 3 meses, ainda sentia uma alegria genuína sempre que a via. Como foram as aulas hoje? Cansativas. Os pequenos estavam agitados por causa da festa junina da semana que vem. Marina subiu os degraus e se sentou ao lado dele. E como estão os negócios? Bem, fechei mais um contrato com os produtores da região. Marcos está impressionado com a qualidade da soja orgânica daqui. Era verdade. A decisão de Rafael de investir nos pequenos produtores locais estava se mostrando não apenas lucrativa, mas também gratificante pessoalmente. Ele havia encontrado um propósito que ia além do simples acúmulo de riqueza. Falando em Marcos, ele vai vir para a festa junina mesmo? Marina perguntou, servindo o almoço nos pratos. Vai sim.
Disse que quer conhecer a mulher que transformou o sócio dele. Rafael riu. Acho que ele ainda não acredita que eu estou morando no interior voluntariamente. E eu ainda não acredito que você aprendeu a dançar quadrilha tão rápido. Tive uma boa professora. Rafael puxou Marina para um beijo. E dança é um ótimo pretexto para te ter nos meus braços. Eles almoçaram conversando sobre os preparativos da festa, sobre os alunos de Marina, sobre os planos para o final de semana. Era uma rotina simples, mas que trazia a Rafael uma satisfação que nunca havia experimentado. Rafael, Marina disse de repente no meio da sobremesa, posso te perguntar uma coisa? Sempre pode. Você se arrepende de ter mudado tanto sua vida por minha causa? Era uma pergunta que ela fazia periodicamente, e Rafael suspeitava que era sua forma de lidar com a insegurança de ter alguém fazendo mudanças tão grandes por ela. Marina, quantas vezes vamos ter essa conversa? Ele disse com carinho. Até eu parar de ter medo de que você acorde um dia e perceba que cometeu um erro. Rafael largou a colher e segurou as mãos dela sobre a mesa. Marina Santos, olha bem para mim. Ela o encarou. Eu não mudei minha vida por você. Eu mudei minha vida por mim, porque você me fez lembrar quem eu realmente sou. Ele apertou suas mãos. Porque com você eu sou uma versão melhor de mim mesmo. Porque pela primeira vez em anos eu acordo feliz e vou dormir em paz. Mesmo quando você tem que viajar para São Paulo e lidar com todo aquele estresse, principalmente nesses dias. Porque agora eu tenho para onde voltar. Tenho você me esperando. Marina sorriu, mas Rafael podia ver que ela ainda não estava completamente convencida. Marina, quer saber qual foi o momento que eu tive certeza absoluta de que tinha tomado a decisão certa? Qual? Semana passada, quando eu estava naquela reunião chata em São Paulo e o Marcos fez uma piada sobre eu estar domesticado. Sabe o que eu pensei? O quê? Pensei. Que bom que eu estou. Porque pela primeira vez na minha vida, eu tenho algo mais importante do que trabalho. Tenho alguém mais importante do que eu mesmo. Os olhos de Marina se encheram de lágrimas. Rafael. E além do mais, ele continuou com um sorriso maroto, tem algo que eu quero te perguntar há algumas semanas. O quê? Rafael se levantou e foi até o quarto. Voltou carregando uma pequena caixa de veludo azul. Marina arregalou os olhos. Rafael, o que é isso? Acho que você sabe o que é. Ele se ajoelhou ao lado da cadeira dela. Marina Santos, você quer se casar comigo? Por um momento, Marina ficou completamente em silêncio, olhando para a caixa como se não conseguisse acreditar no que estava vendo. Rafael, você tem certeza? Certeza mesmo? Marina, se você me perguntar mais uma vez se eu tenho certeza, eu vou ter que retirar a proposta por insegurança excessiva da candidata. Rafael riu. É claro que tenho certeza. Mas, e se eu não souber ser esposa direito? E se eu não souber... Marina! Rafael interrompeu. A resposta é sim ou não. Todo o resto a gente aprende junto. Marina olhou para ele, para o anel, de volta para ele. Então, pela primeira vez, Rafael viu nos olhos dela a mesma certeza que ele sentia. Sim, ela sussurrou. Sim, eu quero me casar com você. Rafael deslizou o anel no dedo dela. Um solitário simples e elegante que havia escolhido pensando no jeito dela de ser. Marina olhou para a própria mão como se fosse surreal. É lindo, ela murmurou. Você gosta? Amo. Ela se jogou nos braços dele. E amo você. Eu também te amo, Marina. Mais do que achei que fosse possível amar alguém. Eles se beijaram ali na varanda, sob o sol da tarde mineira, com o som dos passarinhos e o cheiro das flores que Marina cultivava no jardim. E Rafael soube com absoluta certeza que havia encontrado exatamente o que estava procurando a vida toda, mesmo sem saber que estava procurando. Então, Marina disse ainda nos braços dele, quando você quer casar? Ontem, Rafael sugeriu fazendo-a rir. Que tal na festa junina do ano que vem? Assim toda a cidade pode vir. Perfeito, mas uma condição. Qual? Dessa vez, você vai ser uma noiva de verdade, com véu e tudo. Marina riu, lembrando-se das brincadeiras de casamento da infância. E você vai ser um padre melhor do que era quando tinha 8 anos. Não vou ser o padre, bobinha. Vou ser o noivo mais feliz do mundo. E enquanto planejavam o futuro juntos, ambos souberam que às vezes os finais felizes chegam exatamente quando a gente para de procurá-los e simplesmente se permite viver o presente com amor e coragem.